Capítulo 41. Tudo mudou. O pedido que Romeu fizera à Embaixada dos Estados Unidos, solicitando um visto de estudante, fora aprovado. Estava muito animado, fazendo mais perguntas do que nunca. Quanto tempo demoraria a viagem de avião? Era verdade que as garotas em Nova York usavam blusas que mostravam a barriga? Quando ele vinha para me dar lições sobre o Islã, pedia-me para ajudá-lo a corrigir quaisquer erros de pronúncia em inglês que cometesse, de modo a aparar as arestas do seu sotaque. Comprou um caderno especial, um volume fino e barato, com corações roxo e cor-de-rosa na capa. Pediam-me para escrever as palavras mais difíceis do idioma inglês de que eu conseguisse me lembrar. Termos que seriam úteis para um estudante que quisesse parecer inteligente em um novo país. Era agosto. Ele deveria partir em setembro, para o início das suas aulas. Eu esperava que isso servisse para colocar mais pressão nas negociações que estivessem acontecendo com a minha família e a de Nigel. Em mais de 3 meses na casa da praia, embora sua porta estivesse a menos de 4 metros da minha, eu vira Nigel somente umas poucas vezes. De vez em quando ouvia os garotos estalando os dedos para permitir que eu fosse ao banheiro antes da oração do meio-dia, ele se arrastava para frente e esticava o pescoço para espiar pelo corredor estreito. Vê-lo era um choque. Seu rosto estava esquálido e marcado, sua barba imensa e desgrenhada. Olhávamos um para o outro, decepcionados e com a sensação de impotência. Assumindo um risco maior certo dia, Nigel apontou para si mesmo e depois para mim, formando um coração com as mãos. Amo você. Éramos prisioneiros havia quase 1 ano. Pela janela do banheiro, eu vi a estação mudar novamente. As chuvas diárias lentamente transformando-se em nada, substituídas pelo calor duro e cáustico do final do verão. Na mesquita ao longe, alguém trocou o letreiro luminoso da entrada de verde para um pink cafona e hipnótico. Junto com o calor, a tensão estava crescendo na casa entre os garotos. A frustração aliada à futilidade. Hassan passara 2 semanas acometido pela malária. O casamento de Jamal fora adiado indefinidamente. Agora que Yahya, que costumava me guardar com mais frequência, não estava mais na casa, o jovem Mohammed, um dos membros mais violentos do grupo, me vigiava com uma intensidade redobrada. O dinheiro parecia estar acabando. Os garotos reclamavam constantemente da sua própria fome. Comecei a ter um pouco de esperança porque Romeu ainda falava sobre Nova York, como se o dinheiro para sua passagem de avião, o dinheiro que receberia pelo resgate, estivesse prestes a chegar. Com um ato de fé, eu anotava palavra por palavra para que ele estudasse. Sectário, escrevi. Parcimonioso. Autônomo. Eu percebia que os garotos estavam desesperados para que o nosso sequestro chegasse ao fim, mas não conseguia compreender o que estava acontecendo com os líderes do grupo em nossa casa. Quando eu perguntava sobre progressos, Romeu fingia-se impotente, culpando a minha mãe por não pagar o resgate. Depois de investir 12 meses de tempo e dinheiro e de conjurar a ideia de que todos os ocidentais nadavam em rios de dinheiro, meus captores não estavam interessados em entrar em nenhum tipo de acordo em relação ao dinheiro. Estavam convencidos de que a minha mãe era a guardiã da fortuna deles. Precisavam apenas encontrar uma maneira de quebrar sua resistência. Só mais tarde eu compreenderia o quanto eles eram cínicos e calculistas. Que tipo de xadrez estava sendo jogado entre os 2 continentes. No Canadá, minha família havia desistido de confiar no governo canadense, unindo-se à família Brennan para contratar um especialista em sequestros e resgates chamado John Chase, para nos tirar da Somália. Tentativas de diplomacia e relatórios de inteligência e espionagem não renderam nenhum progresso visível. As famílias
precisariam levantar o dinheiro e fazer um acordo diretamente com os nossos captores. No início de agosto, assinaram um contrato com a empresa de Chase, uma companhia britânica especializada em avaliação e redução de riscos. As duas famílias concordaram em dividir os custos, o resgate e as taxas de serviço de cerca de $2.000 por dia, mesmo que a minha família precisasse tomar dinheiro emprestado dos Brennans para reembolsá-los depois. Rapidamente, começaram a reunir os recursos que precisavam. Depois de vários meses, sem atender seu telefone celular, quando Adam ligava, minha mãe voltou ativa como negociadora. Dessa vez, sob a supervisão de Chase e seus associados na Inglaterra, e informações regulares que recebia da família de Nigel na Austrália. A irmã de Nigel, Nick, também estava se comunicando com Adam. A casa alugada pela polícia, montada em Sylvan Lake, foi desativada. Minha mãe alugou um apartamento no subsolo de um prédio para si mesma, a algumas horas de distância dali. Gravava os telefonemas de Adam por conta própria e os transmitia para Chase, por meio de um e-mail criptografado. Pelo telefone, Adam parecia mais belicoso do que nunca. O grupo estava furioso, dizia ele. Aceitariam 2 milhões para nos libertar, e nada menos do que isso. Minha mãe, em nome das duas famílias, fez uma série de contrapropostas, aumentando em incrementos pequenos, seguindo de perto as orientações de Chase. Cada movimento era planejado para envolver lentamente os nossos captores em um acordo. Chase pensava que a questão poderia ser resolvida por cerca de $500 mil. No dia 2 de agosto, minha mãe disse a Adam que poderia pagar $281 mil. No final do mês, estava oferecendo 434 mil. Nada daquilo era o bastante. Adam continuava a pressioná-la. Os telefonemas ficaram mais insistentes. Ele sugeria que eu não devia ser a filha biológica da minha mãe, porque ela não se importava muito comigo. Farta com a resistência em baixar o valor do resgate, mesmo que apenas uma pequena fração, minha mãe, em dado momento, chegou a acusá-lo de estar agindo sem seriedade. Isso deixou o temperamento de Adam ainda mais explosivo e levou uma ameaça. Estou agindo sem seriedade, fazendo um jogo, disse ele, com um desprezo cáustico. Você deveria ver o jogo que eu sou capaz de jogar. Com o início de mais um Ramadã no final de agosto, eu já havia baixado minhas defesas. Era o mês sagrado, uma época onde havia limites. A atividade sexual era proibida durante o tempo em que o sol estivesse brilhando no Ramadã, o que me ajudava a sentir mais segurança. Romeu saiu de casa por algum tempo sem dizer para onde ia. O humor dos garotos pareceu melhorar um pouco. Skids recebeu algum dinheiro e comprou sandálias novas para todos. Estávamos comendo melhor, abstendo-nos de comer do alvorecer até o pôr do sol, mas posteriormente sendo recompensados com tâmaras frescas e doces para quebrar o jejum. 2 garotos iam até o mercado no fim da tarde e compravam uma quantidade enorme daquelas frutas, me entregando algumas ao cair da noite, embaladas em um pedaço de jornal em língua inglesa impresso em Dubai. Quando eu estivera tentando trabalhar como jornalista, enviar algumas histórias para o editor daquele jornal, esperando que pudessem ser publicadas. Agora, eu lia qualquer pedaço de jornal que recebesse junto com as minhas tâmaras, procurando por quaisquer notícias que pudesse encontrar. Vi relatórios do mercado de ações, e certo dia, uma notícia curta do Canadá. Uma matéria sobre a superpopulação de coelhos no campo da Universidade de Vitória. Com um dinheiro extra, Jamal e Hassan tinham os suprimentos necessários para preparar as refeições da noite. Geralmente, um prato de feijão vermelho e arroz que chamavam de ambola.
Deixavam-no cozinhar durante a tarde inteira e serviam após a oração do pôr do sol, coberto com montes de açúcar refinado e sal para melhorar o sabor. Gosta? Perguntou Jamal, observando enquanto eu comia e esperando um elogio. Está bom? À noite, os garotos se ocupavam com orações extras ou preces do descanso. Eu já lera sobre elas. Orações noturnas, durante o Ramadã, ajudavam Alá a perdoar os pecados de uma pessoa. Houve um dia em que as coisas mudaram abruptamente. 3 dos garotos, Abdullah, Mohammed e Jamal, entraram no meu quarto com expressões graves. Abdullah rosnou uma ordem, dizendo que eu deveria ficar em pé. Estavam bastante compenetrados, evitando me olhar nos olhos. Me fizeram andar até o meio do quarto e deitar de bruços, com a cabeça pressionada contra o chão de concreto. Abdullah tirou o lençol de flores azuis de cima do meu colchão. Ficando sobre o meu corpo, ele usou o lençol para amarrar meus pulsos às minhas costas. 1 minuto depois, ele ajustou as amarras, afrouxando e deslizando o lençol um pouco, de modo que estivesse na altura dos meus cotovelos, e depois o apertou com força outra vez. Meus ombros se ergueram dolorosamente do chão. Minha pulsação estava acelerada e minha mente se aproximava de um estado de pânico. O que estava acontecendo? Eu podia ouvir os garotos conversando em Somália acima de mim, como se estivessem debatendo alguma coisa. Depois de 1 minuto, eles me desamarraram e mandaram que eu voltasse ao meu colchão, continuando a discussão durante todo aquele tempo, como se eu não estivesse presente. Suando, voltei a me deitar. Mohammed estava apontando para 2 pedaços de vergalhão que se projetavam de um ponto alto da parede, como se talvez pudessem pendurar alguma coisa neles. Jamal torcia e puxava o meu lençol azulado, testando sua resistência. Os 3 inspecionaram tudo o que havia no meu quarto cuidadosamente, metodicamente. Sem dar outra olhada na minha direção, foram embora. Continuei deitada no meu colchão, sabendo que algo terrível estava por vir. Esperei todo aquele dia, e o dia seguinte também. Na noite seguinte, eles voltaram depois que o sol se pôs, depois que o jejum foi encerrado e o jantar foi servido. Eram Mohammed e Abdullah dessa vez. Fecharam a porta por trás de si. Mohammed trouxe um lençol de um tom amarelo claro. Estava torcido como uma corda. Ele o largou no chão. Sentei-me no colchão. Está tudo bem? Perguntei. Meu coração parou. Tudo o que eu conseguia ver era aquele lençol torcido. Levante, disse Abdullah. Fiquei de pé bem devagar, com as correntes tilintando ao redor dos meus tornozelos. Olhei para o rosto dele e não vi nada, nenhuma expressão que eu pudesse identificar. Minha mente começou a saltar junto com o meu coração, buscando alguma rota de fuga. Ainda não orei, ouvi minha própria voz dizer: preciso me lavar. Os garotos se entreolharam. Nunca poderiam discutir um preceito do Islã. Rápido, disse Abdullah. Arrastando os pés no caminho até o banheiro, eu percebi que haviam fechado a porta do quarto de Nigel. Quando entrei, coloquei-me em frente à janela aberta, observando o luminoso cor-de-rosa da mesquita ao longe, tentando me fortalecer para qualquer coisa que estivesse por vir. A noite estava escura, o céu sem estrelas. Eu senti uma brisa fraca. O pavor que eu sentia era primitivo. Animais correndo pelas colinas. Um sino muito antigo dobrado para ordenar a evacuação do vilarejo. Eles iam me machucar, eu sabia. Reúna suas forças, eu disse a mim mesma. Você precisa ser forte. Abdullah e Mohammed estavam esperando do lado de fora do banheiro. Seguiram-me de volta ao meu quarto. Fecharam a porta
e sentaram-se com as costas contra a parede enquanto eu orava. Segui os ciclos de oração da maneira mais lenta e precisa que consegui, esperando conseguir incutir-lhes a ideia de que eu era como eles. Ao terminar a última oração, dei início à prece silenciosa, uma das orações adicionais às preces regulares, em que o fiel exalta Alá 100 vezes mentalmente. Eu estava colocando algumas palavras extras em minha mente, tão lentamente quanto era capaz. Seja forte, seja forte, seja forte, seja forte. Repeti aquilo mais de 100 vezes. Quando terminei, quando todas as minhas opções para ganhar tempo estavam esgotadas, eu me levantei e me virei para encarar os garotos. Abdullah me disse para deitar no chão de bruços, como fizera 2 dias antes. Com o lençol amarelo, ele amarrou meus braços, logo acima dos cotovelos e abaixo dos bíceps. Meus ombros e peitos se ergueram em uma posição estranha, e eu senti que eles puxavam ainda mais. Todo o meu tronco estava arqueado. Meus pés também estavam sendo puxados para cima, para trás, na direção dos meus braços amarrados. Senti que estavam amarrando um pedaço de tecido ao redor dos meus tornozelos, e de repente, uma tensão que conectava todas as partes. Foi quando eu entendi o que fizeram. Minhas mãos e pés estavam amarrados, tensionados em direções opostas. Eu estava imobilizada. Meu corpo estava preso como um arco. Meus músculos imediatamente começaram a gritar. Mohammed arrastou o véu da minha cabeça e amarrou-o com uma venda ao redor dos meus olhos, prendendo-o com força. Senti meus olhos latejarem instantaneamente, os nervos por trás deles castigados pela dor. Vi luzes brancas. Parecia que a minha cabeça ia estourar. Eu estava amarrada como um animal. Meu pânico foi imediato. Não conseguiria durar 1 minuto assim. Não poderia durar nem mesmo 1 segundo. Não conseguia formar um único pensamento além da dor daquela posição. Minhas costas estiradas do pescoço até a base da coluna. O lençol torcido pressionava cruelmente os meus braços e tornozelos, cortando a circulação. Meus pulmões pareciam estar comprimidos. Tinha que me esforçar para respirar, engasgando como se alguém estivesse despejando areia na minha garganta. Está apertado demais, eu gritei, com a voz arrastada e estranha. Está apertado demais. Em algum momento, os garotos deixaram o quarto. Nenhum deles dissera qualquer palavra durante todo aquele tempo. No que eles pensaram todos juntos, sentados do lado de fora da minha porta, durante aqueles primeiros minutos, aquelas primeiras horas? Será que eles conversaram? Riram? Eu nunca soube. Estava perdida para todo mundo, enfiada em algum lugar subterrâneo, tentando erguer rochedos imaginários, tentando reunir energia suficiente para conseguir sobreviver. A dor atacava meus ombros e as costas, queimando ao longo da minha coluna. Meu pescoço estava dobrado em direção ao chão, e minha cabeça era incapaz de alcançá-lo para se apoiar e aliviar um pouco do esforço. Meus pensamentos lutavam entre si. Não consigo aguentar isso. Você tem que ser forte. Em algum momento, na calada da noite, ouvi a porta se abrir e o som de passos. Tentei formar palavras, mas elas acabaram se transformando em um gemido estrangulado. Implorei a escuridão, a quem quer que estivesse ali, que me desamarrasse. Alguma coisa pousou com força na minha região lombar, fazendo com que meus músculos se contraíssem ainda mais. Era um pé. Quem quer que fosse, estava puxando o lençol, usando o pé descalço como apoio. Senti uma nova tensão em meus ombros, minhas coxas erguendo-se ainda mais em relação ao chão. Ele só entrara para apertar os nós. Pela manhã, eu já havia me urinado inteira.
após tentar me conter o máximo que conseguira. Ouvi vozes no quarto. Sabia que eles podiam sentir o cheiro da urina. Talvez conseguissem ver uma poça que escorria por baixo do meu abaia. Eu não sabia o que eles estavam dizendo, mas a princípio pareciam estar ofendidos. Então, alguém riu. Eu tinha certeza de que estavam fazendo piadas sobre quem teria que limpar aquilo. Mais horas se passaram. Continuei acordada e totalmente em estado de alerta. Meu corpo preso, como se estivesse atravessado por esporões de metal quente. Acompanhei o passar do tempo pelos chamados do muezzin, entoando seu cântico em uma escala menor. As unidades de tempo se desprenderam de onde normalmente viviam e estavam flutuando ao meu redor, grandes e pequenas. Passei por outro ajuste nas minhas amarras. Alguém entrou no quarto e amarrou o que parecia ser um lenço ao redor do meu pescoço, atando suas pontas no lençol, que mantinha os meus braços e pernas presos, de modo que sempre que a minha cabeça pendesse, a tensão no lençol me faria engasgar. Eles estudaram isso, eu pensei. Consultaram algum manual que ensina a fazer com que uma pessoa sofra. Conseguira atravessar 1 ano de cativeiro, quebrando o tempo em pedaços menores que pudessem garantir a minha sobrevivência, dizendo a mim mesma para tentar chegar até o fim do dia seguinte. Quando um dia parecia ser longo demais, eu dizia a mim mesma para conseguir aguentar até a próxima oração, ou até a próxima hora. Agora, perdida na cacofonia da minha mente, eu tinha que me esforçar simplesmente para conseguir respirar outra vez. A dor do meu corpo começou a se mesclar, engolfando-me como se fosse uma estrela rodopiante, pulsante. Cotovelos, costas, pescoço, joelhos. Todos perderam sua distinção. Eu sentia dor a cada segundo. Nunca consegui ignorá-la. Mas havia alguma coisa acontecendo também. Algum pequeno compartimento se abriu na minha mente, como um puleiro. Se eu conseguisse me manter firme o suficiente, poderia descansar ali. Seria capaz de observar a dor com mais tranquilidade. Ainda sentia, mas podia senti-la sem precisar me debater, sem a sensação de que eu estava me afogando nela. Quando eu não me debatia, o tempo passava mais tranquilamente. Embora houvesse descoberto como me equilibrar naquele puleiro, só durava alguns minutos de cada vez. A dor no meu corpo sempre voltava a me atacar, fazendo meu cérebro gritar outra vez. Vez por outra, uma voz surgia no meio dos meus pensamentos. A mesma voz reconfortante que sempre aparecia para oferecer bons conselhos, dizendo-me que eu ficaria bem. Dessa vez, embora eu a ouvisse, não conseguia acreditar nela. Eu estava desejando que meus captores me matassem para fazer com que a dor sumisse. Jamal se aproximou em um determinado momento e tirou a minha venda e o lenço que prendia o meu pescoço. A luz inundou meus olhos. Implorei a ele que me ajudasse, mas ele apenas me lançou um olhar frio em resposta. Lamento, disse ele, finalmente com a voz sem qualquer traço de emoção. Parecia claro que ele não estava se desculpando pelos seus atos. Lamentava o fato de que eu não estava nessa situação e só. Eles vinham e voltavam, mexiam nas cordas, colocavam a venda em mim e depois atiravam. Quando eu gritei pedindo ajuda, enfiaram uma meia na minha boca, forçando-me a respirar pelo nariz. Devo ter perdido a consciência, pois quando despertei, Skids estava à minha frente, apoiado sobre as mãos e os joelhos, observando meu rosto atentamente, verificando se eu estava viva. 2 vezes naquele mesmo dia, eles me viraram de costas, com o corpo por cima dos braços e pernas amarrados, o que fez com que o meu sangue fluísse para todas as partes de mim, todas que estavam entorpecidas.
A sensação era excruciante. Uma torrente de circulação que parecia ser feita de agulhas pontiagudas, mas que deu aos meus braços e pernas alguns momentos de alívio. Mesmo assim, a cada vez que me colocavam novamente de bruços, a dor parecia ficar pior do que antes. A voz tranquila tentava me dizer coisas, mas eu discutia com ela agora. Respire, dizia a voz. Não consigo. Você vai ficar bem. Não, não vou, eu vou morrer. Você não vai morrer. Continue respirando. Já estou morrendo. Não, não está. Já estávamos no período da tarde outra vez. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mohamed e Abdullah entraram e me chutaram nas costelas, enquanto meus gritos eram sufocados pela meia. Fui jogada de um lado para o outro nas ondas provocadas pelo meu pânico, minha mente vacilando pela exaustão. Eu sabia que morreria naquele quarto. A dor era vívida a ponto de ser elétrica, elétrica a ponto de ser como um relâmpago atingindo a água. Eu não conseguiria escapar. Até que senti uma força chicotear por dentro de mim, como se fosse um vento forte. Era como se eu estivesse sendo tomada por alguma coisa, agarrada, puxada para cima. A dor desapareceu. Senti um alívio bizarro, desincorporado. Nada doía. Eu estava solta, como um pequeno fragmento de um dente de leão pairando sobre uma coluna de ar. Eu era uma observadora, puramente uma observadora, uma consciência sem um corpo. Talvez eu houvesse morrido, não tinha certeza. Estava no alto de um dos cantos do quarto, olhando para o que havia abaixo. De cima, eu conseguia ver 2 homens e uma mulher no chão. A mulher estava amarrada feito um animal, e os homens a estavam machucando, desferindo golpes em seu corpo. Eu conhecia todos eles, mas ao mesmo tempo, todos eram estranhos. Reconheci a mim mesma ali embaixo, mas não sentia nenhuma conexão com a mulher ou com os homens no quarto. Atravessei um limiar que nunca conseguiria compreender. A sensação era ao mesmo tempo profundamente pacífica e extremamente triste. O que eu vi eram 3 pessoas sofrendo, a torturada e os torturadores juntos. No final do 3º dia, cerca de 48 horas depois daquilo começar, eles me desamarraram. Não sei quem afrouxou os nós ou se qualquer coisa foi dita. Caí para frente no chão. A venda foi retirada. A mordaça saiu da minha boca. Alguém fez meu corpo rolar. Pegaram-me pelos braços e pernas e jogaram-me com força contra o colchão. O sol já estava se pondo e a casa estava às escuras. Eu podia ver Mohamed me chutando várias e várias vezes, mas não conseguia sentir. Estavam gritando comigo. Eu apertei os olhos para tentar enxergá-los por entre as lágrimas ressecadas. As palavras pareciam brotar de suas bocas em câmera lenta. Sentia que estava encharcada de suor. Meus braços pareciam ser 2 coisas mortas, um de cada lado do corpo. Jamal estava acima de mim. Segurava uma garrafa d'água. Abri a boca e uma curva de água limpa foi despejada sobre ela. Jamal derrubou metade da garrafa pela minha garganta. E o líquido fez com que eu cuspisse e engasgasse, até conseguir me sentar sobre o colchão. Jamal segurava alguma coisa diferente perto de mim. Um papel e uma caneta. Pegue, pegue, dizia ele. Queriam que eu escrevesse alguma coisa. Meus dedos não conseguiam segurar a caneta. Minhas mãos eram inúteis. Olhei para elas sob a luz das lanternas dos garotos e vi que elas tinham um tom acinzentado horrível. Abdullah estava ditando palavras para um telefonema. Hoje, tudo mudou. Diga à sua mãe, tudo mudou.
Eu não conseguia absorver o que eles queriam que eu dissesse. Estava sentindo muita dor. Consegui ouvir o estalido de um telefone com o viva-voz ativado que foi trazido até o quarto. Skids ergueu contra o meu rosto. Mohammed chutou uma das minhas pernas mortas. A linha estalava com a estática, mas minha mãe estava do outro lado. Amanda? Alô, alô, dizia ela. Mamãe? Amanda? Mamãe, eu disse, com a cabeça exausta demais para conseguir dizer qualquer coisa. Minha necessidade de senti-la comigo, maior do que jamais fora. Mamãe, 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 por favor. Capítulo 42. O pássaro. No final, eu disse praticamente tudo o que eles queriam que eu dissesse à minha mãe. Embora formar as palavras já fosse por si só um esforço. Eu disse conforme eles me instruíram. Tudo mudou. E disse com convicção. Disse a ela que fora amarrada e torturada. Disse a ela que não conseguiria aguentar nem mais um dia. Ela me disse que ofereceram $500.000 a Adam, mas ele não aceitara. Nós duas choramos durante toda a ligação. Parecia ser um adeus. Quando o telefonema terminou, Skids e os garotos saíram do meu quarto em fila, deixando-me sozinha no colchão com a metade que sobrara da garrafa d'água. Pouco antes de sair, Abdullah voltou a olhar para mim. Amanhã nós faremos de novo com você, disse ele. Todos os dias, até que a sua mãe pague o dinheiro. Faremos de novo. Ele deixou o quarto. As palavras pareciam ser blocos de concreto. Não era o fim da tortura. Era somente um intervalo entre as sessões. Eles voltariam e fariam tudo outra vez. Senti uma escuridão se aproximar de mim. Foi nesse momento que entendi o que significava perder toda a esperança. Desesperar. Não sentir qualquer traço de fé em nada. Eles me amarrariam outra vez. Deitei-me rígida no colchão, conforme o sangue voltava a fluir por entre as minhas articulações com uma intensidade dolorosa. Minha mente continuava fixa em uma ideia. Eles fariam tudo de novo. Não parariam. Continuariam insistindo nessa ideia impossível de que nossas famílias tinham milhões de dólares para pagar. Continuariam com aquilo por uma eternidade, porque para eles o tempo não importava. O tempo que passavam na Terra era apenas o tempo que passavam esperando sua chance de alcançar o paraíso. Haviam descoberto uma maneira de me destruir sem me extinguir totalmente. Eles me manteriam viva até conseguirem o dinheiro. Ouvi um som surgir de dentro dos meus pulmões. Um soluço longo e lamentoso, mais animal do que humano. Isso era minha vida? Era sim. Eu estava acabada. Seria melhor morrer. Foi o pensamento mais calmo que surgiu em minha mente em muito tempo. Minha lâmina de barbear, um instrumento que meus captores me deram alguns meses antes para depilar meus pelos púbicos, estava enferrujada pela umidade, com o fio da lâmina tingido pelo óxido alaranjado. Mas ainda era capaz de cortar. Eu sabia porque ainda a utilizava. Guardava a lâmina em sua bainha de papel entre meus objetos de higiene, a pequena fortaleza de frascos que estava alinhada ao lado do meu colchão. Com um pouco de pressão na lâmina, eu tinha certeza de que conseguiria cortar os pulsos. No escuro, eu continuei deitada, esperando que a sensibilidade voltasse às minhas mãos. Flexionava e estendia os dedos, sentindo que voltavam a funcionar lentamente. Planejei como faria aquilo. Percebi que tudo que eu precisava fazer seria golpear meu braço com força e depois rasgar a veia com a lâmina. Primeiro a direita e depois a esquerda. Imaginei que não levaria mais do que 20 minutos entre o início e o fim. Com alguma satisfação, imaginei os garotos entrando e me encontrando quase morta, incapazes de me salvar. Sentia prazer ao pensar que poderia observá-los,
vendo sua fortuna desaparecer enquanto eu morria. Decidi esperar até o começo da manhã para executar meu plano. Passara horas, muitas horas, durante todo aquele ano, sendo dura comigo mesma. Repreendera a mim mesma pela vida que levara, por todas as coisas que fizera. Censurei-me por ter entrado estupidamente na sua malha, por ter ambições vazias, por acreditar que eu era invencível. Estava furiosa comigo mesma por nunca dizer à minha mãe que eu a perdoava pela feiura da minha infância. Arrependia-me dos anos que passara odiando meu corpo, forçando-me a passar fome para continuar magra. Queria outra chance para fazer tudo aquilo de uma maneira melhor, mas agora eu aceitava que essa chance não chegaria. Com essa sensação, eu senti algo diferente, reconfortante. Uma paz, uma sensação de que meus arrependimentos estavam desaparecendo. Uma maré baixa recuando no oceano para deixar exposta uma faixa de areia numa praia reluzente. Eu viver uma vida? Sim. Vir ao mundo? Sim. Fizera coisas, amara pessoas, vira a beleza, tivera sorte e estava grata por tudo. Quando o primeiro raio de sol fino entrou pelas frestas da janela, eu pensei em cada uma das pessoas, entre familiares e amigos, das quais sentiria saudades quando estivesse morta. Senti-me muito triste, mais triste por Nigel, por deixá-lo sozinho no meio da sua malha. Na minha mente, pedi perdão a ele e a todas as pessoas por não tentar viver por mais tempo. Enviei meu amor e esperei que de alguma forma aquilo se erguesse do lugar onde estava o meu colchão, por sobre oceanos e continentes, até onde cada um deles estivesse. Chorei um pouco, mas sentia-me preparada. A hora chegara. O que eu queria era morrer rapidamente. Podia ouvir um pouco além da minha porta o som dos garotos dormindo na área de recreação, os suspiros e fungadas ocasionais durante o sono. Eu sabia que o Muezzin provavelmente estaria se levantando da sua cama agora, andando a passos lentos rumo à mesquita com seu letreiro de neon cor-de-rosa, para fazer o primeiro chamado da manhã. As manhãs, para mim, sempre foram a parte mais difícil do dia, os momentos sonolentos em que o sonho se separava da realidade, quando eu despertava o bastante para perceber as correntes ao redor dos meus tornozelos. Às vezes, eu as tocava para confirmar que eram reais. Busquei a lâmina de barbear, e quando ela estava na minha mão, voltei a me deitar, esperando mais um minuto para fazer o primeiro corte. Então, acabou, eu pensei. Mas antes de fazer qualquer movimento, senti uma sensação curiosa e cálida se espalhando do topo da minha cabeça para o resto do meu corpo, como se o líquido estivesse sendo despejado sobre mim. Aquilo me relaxou completamente, fazendo com que eu me sentisse como se estivesse me mesclando ao colchão. Não sentia qualquer dor. Sentia como se estivesse me unindo a algo maior, conectando-me a uma nova fonte de força. Imagens passavam pela minha mente. Praias, topos de montanhas, a rua onde eu morara com a minha mãe e meu pai durante os primeiros 6 anos da minha vida. Quase como se eu estivesse sendo levada em uma viagem à velocidade da luz. A clareza das imagens era assustadora. Senti um forte desejo de ver tudo aquilo outra vez, de fazer parte daqueles lugares. Alguma coisa se moveu no vão da porta. O sol da manhã, ao brilhar por uma janela na área da recepção, iluminou um quadrado pálido no chão do meu quarto, que se não fosse por isso, estaria escuro. No meio do quadrado havia um pequeno pássaro marrom, parecido com uma andorinha, pulando de um lado para o outro no chão sujo, inclinando a cabeça e bicando o solo. O pássaro olhou para cima e pareceu estudar o quarto e a mim, dentro daquele ambiente. Um momento mais tarde, ele se levantou no ar e, com um bater de asas e penas, desapareceu.
voando pela porta, de volta à área da recepção, rumo ao céu. Eu não vi um pássaro havia mais de um ano. Sempre acreditara em sinais, em amuletos e talismãs, em mensageiros, presságios e anjos. E agora, no momento mais crucial, eu recebera um. Eu viveria e voltaria para casa. Não importava o que viesse a seguir ou as coisas pelas quais eu tivesse que passar. Eu conseguiria sobreviver. Acreditei nisso com uma certeza que não sentia desde o início.